Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando então agora, dentro do curso de Segurança da Informação, a disciplina de Auditoria e Controle de Segurança. Eu sou o professor Luiz Cláudio Perini e estarei aqui com vocês ministrando essas aulas desta disciplina. Bom, para iniciar essa nossa primeira aula, vamos trabalhar um pouco os conceitos básicos de auditoria e de controle de segurança. Bom, primeiramente vamos ver o que seria a parte de auditoria de sistemas de informação. Bom, a gente conhece aqui o ambiente, auditoria neste ambiente de TI, bom, chamada também muitas vezes de auditoria de sistemas de informação, tá? Não dá, ou seja, não é o dia a dia da formação exigida para a profissão do auditor. Bom, a gente percebe muitas vezes que as informações que até então estão disponíveis em forma de papel são agora armazenadas, guardadas em meios eletrônicos, e que o enfoque da auditoria então teria também que mudar para se assegurar que essas informações que estão armazenadas em meios eletrônicos também sejam confiáveis antes que ele possa emitir sua opinião. Então a gente vê que quando a gente trabalha, o que a gente vai estar auditando em sistemas de informação, em tecnologia de informação. Então se você for pegar lá em sistemas, você auditar simplesmente como é que você monta um sistema, como é que você configura, isso é uma coisa. Ou seja, você está vendo partes específicas. Isso aí não dá a formação exigida que um auditor precisa, da profissão do auditor, porque ele tem que ter um conhecimento um pouco mais amplo, inclusive do ambiente de TI e também da hora também chamada dessa auditoria que a gente fala em sistemas de informação, que ela engloba tudo como um todo. Então a gente começa a ver que, primeiramente, que a filosofia que a gente trabalha na auditoria de TI ou na auditoria de sistema de informação, a gente vê que ela está calçada, ela está baseada nos controles internos de como que é executado tudo isso. Então, estes controles, visam então, essa filosofia, visam confirmar se os controles internos que foram definidos foram implementados. E se existem, caso afirmativo, se eles são realmente efetivos. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha dentro dessa auditoria de sistemas de informação, na verdade você está auditando o quê? Buscando dentro de um sistema, verificando se todas as funcionalidades, se todos os requisitos funcionais, se todos os requisitos não funcionais, requisitos de domínio, realmente estão sendo atendidos. Se tudo aquilo, todos os controles internos, passíveis daquela auditoria, realmente foram implementados, E se forem implementados, se realmente estão sendo usados. Então, desta forma, você consegue verificar toda essa informação e emitir um relatório daquilo que realmente o sistema faz ou não faz. Então, as atividades de auditoria dentro da tecnologia de informação, além de tentar utilizar os recursos da informática para que ele possa auditar o quê? O próprio ambiente, o próprio computador. Também ele visa automatizar todos os processos da auditoria. Como em qualquer outra atividade, as empresas de auditoria também buscam um diferencial competitivo, ou seja, o que ela pode fazer de diferente que as outras não fazem. Então, se eu estou fazendo uma auditoria, eu estou usando um sistema que vai me possibilitar ter acesso e verificar mais rapidamente todos esses controles. Eu estou usando da tecnologia em prol da auditoria. Então, como que a gente vai fazer o uso da tecnologia de informação para que ele possa auditar o que realmente está acontecendo? Nós já vimos em outras aulas, também com relação em outras disciplinas, com relação a como que é a preocupação de garantir que o sistema implementado proteja os dados, como que ele vai trabalhar na parte de
realmente como que é feita essa auditoria na manutenção de sistemas, no próprio desenvolvimento de sistemas. Então, quando a gente faz auditoria no sistema de informação, a gente vai buscar lá o que a gente viu em banco, o que a gente viu em redes, o que a gente viu na parte forense, né, em outras disciplinas que foram trabalhadas com vocês, e a partir de agora eu vou fazer o quê? O uso do computador para que ele possa, com base em todos esses processos de auditoria, ele montar um script, montar um roteiro para automatizar esses processos, quando for necessário. Entendeu? Aí verificando dentro desse processo, tá, de auditoria, vulnerabilidades, duplicidade, redundâncias, né, para que ele possa depois emitir um relatório final de toda a auditoria. Bom, a gente também vê que dentro desses objetivos, entre outros objetivos, a auditoria, a gente tem que considerar o quê? Que ela vai proporcionar uma melhor o quê? Vai melhorar a eficiência da empresa, tá? Ele visa isso, além do que? Da redução de custo. Por que uma empresa contrata auditoria de sistemas? Por que ela faz isso? Porque é necessário que ela consiga, tá, a partir daí, verificar os processos que estão sendo executados, se eles estão sendo executados corretamente, se não, tá, qual seriam as mudanças necessárias, certo? E qual é o custo disso? Então, a partir daí, ele começa a verificar os seus processos internos. Consequentemente, ele consegue o quê? Melhorar a qualidade dos trabalhos de auditoria, dessa forma também, né, reduzindo os custos, tá? Desculpe, os riscos que tem dentro da própria auditoria. Né? Que riscos que seriam esses? Tá? De repente, dentro do processo, você verificar algumas falhas que você tem na hora de levantar essas informações. Então, quando a gente trabalha em auditoria em sistemas de informação, tá, ele busca também, deve se considerar, que em atender, tá, às expectativas do cliente. Ou seja, o que os clientes, tá, esperam de seus auditores? Né? Ou seja, eles esperam lá o mesmo grau de automatização que eles próprios utilizam no seu próprio negócio? Ou não? Geralmente sim. Se eu tenho uma empresa que é totalmente informatizada, tá, que trabalha com todos os processos automatizados, eu vou querer contratar o quê? Eu preciso de uma empresa que me audite todos esses processos que eu utilizo na organização. Tá? Então a auditoria ela tem que seguir esse mesmo nível, essa mesma exigência que a empresa tem. Eu tenho que atender a essas expectativas. Tá? E também com outros objetivos que a gente tem que considerar, a gente tem que se preparar para a globalização de negócio. Tá? O que vem então agora exigindo uma globalização dos auditores. Porque alguns processos, dentro desse processo de globalização, se você pega uma empresa de um porte maior, muitos processos não são executados, né, dentro do país. Né? São executados até fora, ou até mesmo em outros estados. Como é que a gente vai fazer essa auditoria em locais diferenciados? Né? O que afeta? Quais são os processos que dependem de outros processos? Então, muitas vezes, tá, o auditor ele também tem que ter todo esse conhecimento de como que funciona essa globalização de negócio, como é que eu vou estar atuando, como é que os processos têm que estar adaptados a essa globalização. Outra situação também que a gente tem que considerar é que tem que se manter o quê? Entre as maiores e mais reconhecidas pelo mercado. Tá? Então, as empresas, elas querem isso. Tá? E também, tá, dentro desse processo de auditoria, o resultado final, ele tem que criar, então, valor agregado para os seus clientes. Ou seja, dessa forma, todo o processo que foi realizado, no final, ele tem que dar para o cliente, tá, algum valor agregado. Ou seja, uma análise daquilo que está sendo feito, dos pontos fracos, dos pontos fortes, das ameaças e das oportunidades, para que ele possa, dentro daquilo, melhorar os seus processos, melhorar os seus produtos, melhorar o seu serviço. É daí que vem, tá, esse processo de auditoria. Então, na verdade, a auditoria é você verificar como é que realmente funciona, sabe?
A gente vê na busca de erros, na busca, tá, de fragilidades que pode ter todo o sistema na qual foi contratado para auditar. Seja ele sistema de informação, seja ele até mesmo o próprio negócio da empresa. Eu estou auditando um processo de exportação, estou auditando vários processos que eu posso estar auditando dentro de uma organização. Ou auditar a empresa como um todo. Então, são essas considerações, esses objetivos que esses processos têm que ter. E com base nisso, né, quais são os benefícios que a automação, tá, proporciona? Qual é o benefício que essa auditoria pode proporcionar, tá, também? Então a gente vê aqui os benefícios da automação, que inclui também os processos de auditoria, compreende, entre outras coisas, primeiro, tá, treinamento do pessoal e a superação de resistências à tecnologia. Ainda existe muito. Então, a auditoria ela vai verificar todo esse processo. Como é que funciona a automação? Está tendo resistência? Por que está tendo? Tá? Então, ele começa a buscar, tá, dados, uma visão externa dos processos que estão sendo executados. Então, outro benefício que ele vai te dar, além dessa parte de superação da resistência, é melhoria na decisão de quais tarefas devem ser automatizadas prioritariamente. Ou seja, muitas vezes quando você faz uma auditoria, vários processos têm que ser executados. Eu tenho que definir prioridades. Dessas prioridades, qual irá iniciar, tá, o processo de automação, primeiramente. E eu vou ter que criar todo um planejamento em cima disso. Eu tenho que avaliar a escolha de implantação de software e hardware. Então, se eu estou numa empresa, eu tenho que fazer toda essa implementação, qual hardware, qual software vai ser necessário? Eu tenho que fazer um gerenciamento de recursos eletrônicos, ou seja, dispositivos de segurança, de backup, né? Ou seja, eu tenho que me proteger, eu tenho que ter a preocupação de manter os dados da organização livre de ameaças. Né? Então, eu também tenho, tá, outro benefício que ele vai disponibilizar, tá, ou tem a disponibilização de equipamentos para toda a equipe de auditores, podendo eles trabalhar em redes, ou seja, eles podem compartilhar. E também, tá, outro benefício, a instalação e manutenção, tá, da malha, tá, ou das redes de comunicações dentro da organização. Então eu começo a estruturar melhor todos os processos. Também, dentre os benefícios, tá, ele tem o quê? Uma maior transferência de conhecimento entre as pessoas da equipe, tá? E entre trabalhos de equipes diferenciadas. Então, quando eu faço auditoria, eu tenho que analisar um todo. E desta forma, todos vão participar do processo, e participando do processo, tá, melhora o conhecimento de todos, porque uma equipe trabalha com outra, eles trocam informações. Outro benefício que a auditoria nos dá é a independência das limitações que são impostas, tá, pelos arquivos de auditoria em papel. Porque geralmente, antes era feita a auditoria, você fazia um checklist em papel. Hoje o checklist, tá, é tudo informatizado. Então a gente consegue disponibilizar mais rapidamente, tá, todo esse processo. Eu tenho agora uma facilidade, por exemplo, dentro dessa auditoria, tá, indo para o meio digital, eu posso anexar imagens, eu posso anexar áudios e assim por diante. Tá? Outro benefício é a produtividade, tá, e também a economia do tempo das atualizações. A gente vê também que a gente consegue dar uma apresentação melhor naquilo que a gente está fazendo, porque a gente começa a verificar as fragilidades, as tendências e assim por diante. Também outro benefício é que ele vai proporcionar a liberação de funcionários que são mais experientes, tá? Para que eles possam então se dedicar a áreas mais técnicas e que tenham um maior risco. Então muitas vezes você tem uma pessoa muito capacitada, porém ela está alocada a um determinado serviço e ela poderia ser utilizada naquela área em que realmente o risco é maior para a empresa. E tudo isso, o maior benefício é a agregação de todo esse trabalho, tá,
de auditoria, agregar o valor de tudo que foi feito nos processos da organização. Então, a partir daí, você tem o retorno do investimento que você faz nesses processos de auditoria, que podem ser interna ou não. Então, a gente começa também a ver os benefícios, é a formação lá de equipes virtuais, maximizando então toda a parte de especialização. O fluxo de informação dentro da empresa torna-se mais rápido, correto? Com base nisso, tá, tem uma maior satisfação do profissional, maior respeito por aquilo que foi auditado. Com tudo isso, você consegue promover na empresa uma maior produtividade, uma melhor conectividade com os parceiros de negócio. Você consegue realizar todas as tarefas, tá, sem automatização dos profissionais menos experientes, ou seja, antes só poderiam ser executados por quem soubesse usar o computador, agora não. Eu posso utilizar, ou seja, está se tornando uma maneira tão simples que qualquer um pode entrar e fazer um processo, ou seja, tarefas que antes, né, precisariam de técnicos para ser feito. Então, hoje, ele é muito mais intuitivo. Então, a auditoria, ele vai proporcionar, né, todas essas possibilidades, né, para que a empresa que a contratou, ela tenha o quê? Ganhos, né, significativos, ela tenha valor agregado aos seus produtos e serviços. Ok, pessoal? Na próxima aula a gente comenta um pouquinho mais sobre auditoria e controle de segurança.